Muito boa noite, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Com muita alegria no nosso coração, nós recebemos você, para nessa noite nós podermos estudar a palavra do Senhor. Que o seu coração seja rico e abundantemente abençoado e que você possa não somente desfrutar, mas também compartilhar dessa aula com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus familiares, aí compartilhando o link dessa aula nos seus grupos de WhatsApp, através do Facebook, do Instagram, das redes sociais em que você estiver inscrito. Que Deus muito abençoe a sua vida e que nós tenhamos um momento proveitoso para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia. No Salmo 93. Não deixe de compartilhar esse link. Não deixe de curtir a página da nossa igreja aí no YouTube, para que possamos abençoar outras pessoas e a palavra do nosso Deus seja pregada por toda a terra através desse meio de comunicação. Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantar os rios, ó Senhor, levanta os rios e o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido de grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre, sobre toda a terra tu és o Rei. Senhor Deus, nós queremos louvar a teu nome, dizer sobre tudo, tu és Senhor de nossas vidas. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração que iremos fazer a ti neste momento. Amém e amém. Grupo de louvor, sobre toda a terra tu és Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. De tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão.
Amém. Grande é o nosso Deus. Muito obrigado, grupo de louvor. Nós vamos chamar agora aqui o nosso professor desta noite, seminarista João Pedro. Que Deus continue falando na vida do teu servo, que também esteja nos abençoando. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Fale através do teu servo, continue abençoando ele, a sua família, os seus pais. E o Senhor Deus, que ele continue crescendo e sendo cada vez mais abençoado por ti, crescendo em graça e sabedoria perante ti, ó Pai. É isso que nós te pedimos em nome e por amor de ti nós te oramos. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou seminarista aqui da Primeira Igreja. Eu fui da Igreja do Barreto por muitos anos e agora é um prazer poder estar servindo a Primeira Igreja de Niterói, poder estar abençoando a vida dos irmãos e espero que, de fato, possa ser uma bênção na vida de vocês. Nessa noite a gente vai conversar sobre uma história bastante conhecida sobre o ministério de Jesus, mas que tem lições muito importantes. Então, seguindo esse mesmo tema que a gente já tem seguido nas outras aulas de encontros de Jesus, a gente vai abrir o Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler uma porção bastante grande desse capítulo, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 34, para a gente poder entender tudo o que está acontecendo, todo o contexto desse encontro que Jesus teve com essa mulher e quais são as lições que a gente pode aprender desse texto. Então, a palavra do Senhor diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora 6, ou seja, por volta do meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pedes, então tu dirias: dá-me um pouco de água. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe respondeu: mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem.
e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu, esse que está falando com você. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento em que nós estamos diante da Tua palavra, com a Escritura aberta, nós te pedimos, Pai, para que o mesmo Espírito que inspirou a Escritura possa agora comunicar a Escritura e aplicá-la ao nosso coração. Que nós possamos entender e aprender de Ti, a sermos mais parecidos com Você, Jesus, mais fiéis a Ti, mais confiantes no poder da Tua palavra e mais dedicados a pregar o Evangelho àqueles que estão à nossa volta. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, fala ao nosso coração, que nós sejamos alimentados de Ti, que de Ti venham as palavras de vida, porque só Você tem as palavras de vida, Jesus. É o que nós choramos nesse momento, no Seu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nós lemos essa porção bastante grande, porque existem lições muito importantes nesse texto. Esse encontro específico de Jesus com a mulher samaritana, nesse poço em Sicar, ensina para a gente algumas coisas. E eu queria conversar com os irmãos essa noite, principalmente sobre 4 lições que esse texto nos ensina. Então, essa é a estrutura da nossa aula. A gente vai conversar sobre essas 4 lições, e então, no final, a gente vai fazer uma aplicação para cada uma dessas lições, de maneira que a gente entenda como isso afeta a nossa vida prática, como isso afeta o nosso dia a dia. E a primeira lição que o texto nos ensina é: Cristo nos ensina, com seu exemplo, a pregar o Evangelho apesar das circunstâncias. A gente começa o texto ouvindo que os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João o Batista, aquele que batizou o próprio Jesus. Então Jesus sai da Judéia, sai do centro religioso e cultural de Jerusalém, né, ali de Jerusalém e de todo o povo judeu, e ele volta para Galiléia, a terra onde Jesus viveu enquanto criança, de onde ele vem, aquele que é Galileu, como assim conhecemos. Então ele volta para Galiléia. Mas no meio do percurso, ele se encontra em Samaria. E o que era Samaria? Samaria era uma região onde habitava um povo que era, em grande parte, desavença dos judeus. Porque depois do período do exílio babilônico, quando o povo de Deus foi deportado para a Babilônia e foi feito cativo lá, e depois voltou para a terra restaurado pela graça de Deus, esse povo que habitava Samaria, ele se contaminou, se casando e tendo filhos e multiplicando a sua descendência com pessoas que fossem de vários outros lugares. E isso foi um dos motivos que fez com que os judeus criassem um certo distanciamento de Samaria, já que enxergavam os samaritanos como contaminados, como um povo que não se dedicou completamente a Deus. Então, havia uma desavença entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus, para sair da Judéia e chegar na Galiléia, precisava passar por esse caminho. Por que eu estou dando esse contexto para os irmãos? Porque é importante a gente saber que Jesus não só está indo para um lugar de certa hostilidade cultural, então aqui não é uma briga militar, não é uma questão bélica, mas é uma hostilidade cultural. São povos que não se dão muito bem, pessoas que de alguma maneira são preconceituosas umas com as outras. Além disso, Jesus já vai para a Galiléia porque sofria certa perseguição dos fariseus. A gente sabe que foi assim todo o ministério de Jesus. E isso ainda é num período do início do ministério de Jesus, e ele, para evitar problemas, sai da Judéia e volta para a Galiléia. E aí, ele chega em Samaria. Então, além de estar passando por essa perseguição dos fariseus, de chegar a uma cidade
que tinha tanta rivalidade com o seu próprio povo. Jesus ainda se encontra cansado, porque é isso que o texto diz, ele está cansado, então ele senta no poço para descansar. Jesus se encontra com sede, isso é claro, a gente entende, porque ele pede água à mulher, e muito provavelmente Jesus tinha também fome, porque o texto nos diz que era hora sexta, era meio-dia, e os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Tanto que o questionamento que os discípulos fazem quando voltam, e na verdade é um pedido, né? Rabi, come alguma coisa, você deve estar com fome. E provavelmente Jesus estava mesmo. E essas circunstâncias são bastante adversas. Imagine você mesmo, cansado, com fome, com sede, numa terra de pessoas que não gostam de você, vindo de um outro lugar, sendo perseguido por pessoas que também não gostam de você. Então você vê um desse espécime desse povo, vamos dizer assim, só para ilustrar quão pejorativo podia ser o tratamento dos judeus com os samaritanos, você vê um desses que são contaminados, esses que não prestam, esses que abriram mão da fé verdadeira, se aproximando do poço. E aí, irmãos, provavelmente nós não teríamos a mesma reação que Jesus teve, porque o que Jesus faz é puxar assunto, de alguma maneira. É isso que Jesus faz, ele puxa a conversa com a mulher. Ele pede água. Ele diz, me dê um pouco de água, já que a mulher está vindo com o seu cântaro para tirar a água do poço. E aí há uma surpresa da mulher, né? Você, judeu, pede a mim, uma samaritana, água, justamente por causa dessa estranheza. Mas o que até agora nós podemos aprender? Que apesar das necessidades físicas de Jesus, ele ainda assim se compromete a pregar o evangelho, porque essa é a sua missão. E essa também é a nossa missão, pregar o evangelho. Então, com o seu exemplo, Jesus nos ensina a pregar o evangelho apesar das circunstâncias. E uma primeira possível circunstância adversa são as necessidades físicas. Pensem nos nossos irmãos, por exemplo, que vão pregar fora do nosso país, vão pregar em campos, em outras culturas, em outros lugares do mundo. Então, enfrentam uma série de adversidades, muitas delas que afetam o físico. Passam fome, passam sede, necessidade, e ainda assim seguem perseverantes na pregação do Evangelho, porque entenderam que tem um chamado que vem de Deus. E quando Deus nos chama a pregar a mensagem do Evangelho, não tem nada que deva nos impedir ou nos tornar apáticos à pregação da mensagem, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Mas essa não é a única possibilidade de circunstância adversa na hora da pregação do Evangelho. Nós podemos enfrentar o desafio de lidar com a nossa própria comodidade, com o nosso próprio conformismo. Nós podemos, irmãos, encarar a realidade de que muitas vezes é cômodo não pregar a mensagem do Evangelho. Às vezes é mais confortável. Na verdade, na maioria das vezes, ou em todas elas, é muito menos trabalhoso não pregar o Evangelho. Quer dizer, assim a gente não vai ter esforço, nós não vamos precisar nos movermos, sairmos do nosso lugar, irmos até as pessoas que precisam ouvir a mensagem. Então, a nossa própria comodidade serve de motivo para que a gente não pregue a mensagem. E Jesus não está preocupado com a sua comodidade, com o seu conforto. Ele está preocupado em cumprir a missão do Pai. Ele está preocupado em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Lembrem que Jesus diz no último versículo desse trecho que nós lemos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso alimenta Jesus, é isso que energiza Jesus, é isso que faz ele levantar toda manhã. O que ele quer é fazer a vontade do Pai, é concluir a obra daquele que o enviou. E, meus irmãos, nós precisamos ter esse mesmo desejo de Jesus. Isso precisa ser aquilo que nos move, que nos faz levantar, cumprir a vontade daquele que nos chamou da morte para a vida. Nós também podemos enfrentar mais uma circunstância adversa. Nós podemos enfrentar opositores, pessoas que são inimigas do Evangelho, que são abertamente rivais de Jesus e da mensagem do Evangelho. E às vezes, quando nós nos levantamos para pregar o Evangelho, essas pessoas, elas podem vir contra nós, esses opositores. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma diferenciação. Nós podemos falar de opositores
humanos, outras pessoas que são rivais da fé cristã e que militam contra elas, mas também as forças espirituais demoníacas que militam contra a pregação do Evangelho. Porque, afinal de contas, é isso que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, quer refrear a pregação do Evangelho, quer estagnar a igreja. Nós sabemos que o diabo não tem poder para isso. Por causa do sangue de Cristo derramado na cruz, ele nos dá força, ele nos capacita a pregar a mensagem, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, pararmos, estagnarmos por causa dos nossos opositores. Pelo contrário, somos chamados a, ainda com mais intensidade, pregar o Evangelho, questionar aqueles que vêm contra e apresentar a mensagem de poder e de vida, porque o Evangelho é mensagem de poder e de vida. E quando o Evangelho é pregado, então todos esses opositores ficam para trás, porque nada pode parar a mensagem do Evangelho por causa do poder de Cristo. Por último, nós aprendemos com o exemplo de Jesus a pregar com intencionalidade. Não foi por mero acaso que Jesus foi parar em Samaria. Não foi por mero acaso que Jesus pediu àquela mulher água para beber. Jesus faz isso intencionalmente. Jesus quer pregar o Evangelho. Jesus quer levar o Evangelho até aquele povo. A gente precisa ter isso em mente. Jesus não deixa que as coisas aconteçam e vamos ver no que dá. Não. Jesus está comprometido com a obra do Pai. Então ele faz tudo isso com intencionalidade, pensando em como ele pode alcançar mais pessoas com o Evangelho. E isso é uma lição para a gente também. Nós não temos que ficar esperando que as situações apareçam para que então a gente pregue o Evangelho. Nós precisamos criar as situações no melhor sentido dessa expressão. O que significa? Nós precisamos orar para que o Espírito Santo abra portas para que a gente possa pregar o Evangelho. E então nos comprometermos a estarmos disponíveis e dispostos a pregar a mensagem a todo tempo. Então nós precisamos, como Jesus, pregar com intencionalidade, visando alcançar mais e mais pessoas com a mensagem do Evangelho. A segunda lição que esse texto nos ensina é que o Evangelho de Cristo rompe barreiras, e muitas barreiras. Então eu queria ler com os irmãos um versículo que está lá em Gálatas, no capítulo 3, o verso 28, somente o verso 28. Gálatas 3, 28 diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nesse texto que nós lemos e nesse texto de Gálatas, nós podemos aprender a mesma lição. O Evangelho de Cristo, a mensagem poderosa daquele que foi feito homem, do Filho de Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar para redimir pecadores, essa mensagem poderosa, ela rompe barreiras. E no texto nós podemos ver que a primeira barreira que é rompida é a barreira de gênero. Ou seja, o Evangelho alcança homens e mulheres igualmente. Não tem nada que nós falemos mais no nosso tempo, ou uma das coisas que mais falamos no nosso tempo é sobre igualdade de gênero. Essa é uma questão que está em alta. Então nós temos diversas correntes de pensamentos, muitos discursos, alguns que sustentam uma ideia de que Deus fez o homem para liderar, então, portanto, ele é superior às mulheres. E, meus irmãos, adiantando, isso é contra a Escritura. Existem aqueles que têm um discurso não, nós precisamos nos libertar, as mulheres precisam se empoderar, então elas são superiores aos homens. Meus irmãos, isso é contra as Escrituras. Mas nós podemos encontrar nas Escrituras o verdadeiro equilíbrio nessa questão de gênero, porque a Bíblia é clara. O Evangelho de Jesus alcança homens e mulheres igualmente. No livro de Gênesis, o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher. Somos todos criados à imagem de Deus, de igual importância, de igual valor, igualmente pecadores, igualmente necessitados do Evangelho de Jesus que salva e que redime. Sendo assim, é fato que existem responsabilidades que são próprias dos homens e responsabilidades que são próprias das mulheres. A Escritura também é clara nesse sentido. Mas nós podemos encontrar no Evangelho um lugar de conforto para ambos os gêneros, porque
homens e mulheres foram salvos pelo poder do Evangelho de Jesus que redime a todos. Somos um só em Cristo Jesus. Então, Jesus rompe essa barreira quando ele conversa com aquela mulher. E no tempo de Jesus, essa questão de gênero não era tão discutida quanto no nosso. Naquele momento, os homens dominavam enquanto as mulheres eram tratadas como cidadãs de segunda classe. Isso era muito sério. As mulheres não tinham direitos, as mulheres não tinham cuidado. A sociedade toda era organizada de maneira que as mulheres fossem deixadas de lado. E Jesus muda esse estigma, porque ele chega ali e conversa com essa mulher. Jesus troca uma ideia com ela. Jesus senta ali no poço e conversa com essa mulher. E isso rompe essa barreira. Mas essa não é a única barreira rompida. O Evangelho de Jesus rompe a barreira de raça e de cultura. Nós lemos o texto, não há judeu nem grego. Não existe mais nacionalidade, somos todos cidadãos do reino de Deus. O que significa que não há diferença entre nós e qualquer outro povo no mundo. Os brasileiros não são privilegiados, assim como nenhuma outra nação é. Aqueles que têm de fato privilégio são os que foram salvos por Cristo, porque esses agora são cidadãos do reino dos céus. E que grande privilégio é sermos chamados cidadãos do reino dos céus. Quer dizer, o Evangelho de Jesus destrói toda essa deturpação que ainda existe muito em nosso tempo, onde determinado grupo se imagina superior a outro. Nós vimos isso claramente, por exemplo, há algumas décadas atrás, com a ascensão do nazismo, massacrando os judeus, oprimindo os judeus. E ali havia um discurso do tipo, nós somos superiores, nós somos a raça que importa. Isso é bobagem, isso é balela. O Evangelho vem para todos, independente da raça, independente da cultura, independente da nacionalidade. O Evangelho quer salvar todos aqueles que creem na mensagem que lhes foi pregada. O Evangelho quer salvar os que creem no sacrifício de Jesus, e ele assim o faz. Então, essa barreira de raça, ela é quebrada, porque Jesus não só fala com uma mulher, mas com uma mulher samaritana. E notem, a própria mulher questiona isso a Jesus. Jesus pede a ela água, então ela responde, como você, sendo um judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E aí aqui, duas possibilidades de tom, de entonação dessa mulher podem existir. A gente não sabe como ela disse isso. Ela pode ter dito num tom de surpresa. Como pode você, um judeu, pedir a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Aquilo a surpreendeu. Mas parece, pelo decorrer do texto, que ela perguntou isso num tom mais debochado, querendo reacender essa rixa entre judeus e samaritanos, dizendo, como pode você, um homem, e além de homem judeu, não são vocês que andam com o rei na barriga, não são vocês que dizem Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, não são vocês que se dizem o povo de Deus, como você pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? A resposta de Jesus é puro evangelho. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Mulher, se você entendesse que você fala com um Cristo, era você quem me pediria água, porque é você que precisa da água viva. Eu digo que provavelmente foi um tom debochado, porque no decorrer da conversa, a mulher diz, e como você vai tirar água? Parece que ela propõe um desafio a Jesus. Como você pretende tirar água? Você não tem balde, você não tem um cântaro, você não tem como tirar essa água. De onde vai vir essa água viva? O poço é fundo. Como você pretende fazer isso? Acaso você é maior que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? E Jesus de novo responde com o evangelho. Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Não é dessa água que eu falo. Porque quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a eternidade. Jesus nos salva para que não só nós bebamos dessa água viva e possamos
ter nova vida em Cristo. Mas a partir do momento que nós cremos na mensagem do Evangelho, somos salvos por Jesus, e então nós bebemos dessa água da vida, nós nos tornamos fontes que precisam jorrar, pois jorram rios de águas vivas, por causa do poder de Cristo que habita em nós. Nós, como igreja, precisamos ser como essa fonte poderosa, que traz água limpa, água restauradora, água que abençoa, água que é viva e que traz vida aos corações. O Evangelho também rompe com as barreiras de classe social. Nós lemos no texto de Gálatas, não existe nem escravo, nem livre. Nós temos que lembrar que na sociedade do primeiro século existia um tipo de escravidão diferente da que nós vivemos no Brasil, por exemplo, que foi uma escravidão de cunho racial. Ali naquele tempo, no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, a escravidão que existia, ela é uma escravidão de posses, de classe social. As pessoas tinham dívidas, então elas vendiam a si mesmas, ou a seus filhos, ou as suas esposas, como servos, como escravos de outros, para pagar suas dívidas. Então, o Evangelho quebra essa barreira de classe social. O Evangelho não é só para os pobres, porque os pobres necessitam de muitas coisas. Necessitam de coisas que são para alimentar o seu físico, para lhes aquecerem do frio, de uma casa, muitas vezes, de uma moradia melhor, de acesso à educação. Os pobres têm muitas necessidades, mas eles compartilham a maior necessidade com o mais rico dos homens, a necessidade de um Redentor que possa reconectá-los a Deus. E isso não pode ser suprido com dinheiro algum. O Evangelho não é só para pobres, muito menos só para ricos. O Evangelho é para todos os homens. E para que todos os que creem na sua mensagem possam então ser reconectados com o Pai e viver agora uma vida que tem sentido e significado que dinheiro nenhum pode trazer. O Evangelho rompe com a barreira das classes sociais. E o Evangelho rompe, por final, com o tempo e com a história. E por que isso? Porque o Evangelho que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos e que vem sendo pregado através dos séculos por todos aqueles que são servos fiéis de Deus, é o mesmo Evangelho que nós escutamos hoje. Quando o pastor, um seminarista ou algum irmão sobe nesse púlpito, abre a Escritura e a lê, é esse Evangelho que foi pregado por Jesus. O Evangelho rompe a barreira do tempo e do espaço porque nós somos irmãos e co-cidadãos do reino com aqueles que viveram em todo o tempo, em toda a história, em todo lugar. Todos aqueles que creram na mensagem do Evangelho, todos esses que se dedicaram a ser servos fiéis de Deus, nós somos igreja de Deus juntamente com todos esses. Então o Evangelho não consegue nem se submeter ao tempo, ele é maior do que o tempo, ele é maior do que a história, ele é maior do que qualquer local geográfico. O Evangelho rompe todas essas barreiras, porque é a mensagem poderosa que vem do próprio Deus. A terceira lição que o texto nos ensina é o que o Evangelho transforma nossas vidas integralmente. No decorrer da conversa de Jesus com a mulher, Jesus fala da água viva, então a mulher diz: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise voltar aqui. Então Jesus diz: vá, chama o seu marido e volte. E aqui Jesus faz isso de maneira que há uma espécie de teste com essa mulher. O que será que ela vai responder? Jesus sabe a resposta. A gente descobre isso no decorrer do texto. Jesus sabia que aquela mulher não tinha um marido, que ela vivia com um homem, que ela já havia vivido com mais 5 homens. Então Jesus pergunta e espera ela responder, e ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou corretamente, você foi sincera, você não tem marido. A verdade é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é seu marido. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus expõe a vida da mulher dessa maneira para ela mesma. Para que a mulher entenda que essa mensagem de Jesus de uma água viva que faz com que não tenha mais sede, envolve toda a vida dessa mulher. O que o texto nos dá a entender é que essa mulher
procurava nesses casamentos, nessas relações, sentido e significado. Então Jesus diz: você tem sede, mas seus maridos não podem saciar a sua sede. Só a água que eu lhe der, só essa água pode saciar a sua sede. Só a água viva sacia a sede completamente. A sede interna, aquela que é mais espiritual, mais fundamental, que tem a ver com desconexão, com perda de sentido, com perda de identidade. Só a água viva dada por Jesus pode nos dar propósito. E isso se aplica à nossa vida. Porque a mensagem do Evangelho não diz respeito só ao como vamos nos portar, ou o que vamos fazer e como vamos falar quando estamos dentro da igreja física, do templo. Não, o Evangelho transforma toda a nossa realidade, fazendo com que a gente viva vidas diferentes. O jeito como a gente trabalha muda. A gente pode ler isso, por exemplo, nas cartas de Paulo, quando Paulo diz: escravos, sirvam aos seus senhores com dedicação, porque não é seus senhores humanos, mas o Senhor que está nos céus a quem vocês servem. Senhores, não maltratem os seus escravos, não os explorem, mas tratem com generosidade, porque porque vocês também têm um Senhor. Nosso trabalho é afetado pelo Evangelho, porque o Evangelho abarca a nossa vida integralmente. Nosso casamento é afetado pelo Evangelho, porque, lembrem, o nosso casamento ele precisa ser uma representação, um tipo da relação de Cristo com a igreja. Então, Jesus chama o seu povo para casarem bem. Nem todos vão necessariamente casar, não é esse o ponto. O fato é que a vivência da nossa sexualidade, do nosso casamento, das nossas relações amorosas precisam ser pautadas no Evangelho, porque o Evangelho abarca toda a nossa vida. O Evangelho afeta o jeito como a gente cria os nossos filhos, o jeito como a gente educa as crianças que foram nos dadas como presentes de Deus e que nos foram confiadas para que nós ensinemos a elas o Evangelho, para que nós caminhemos com elas, para que elas conheçam a mensagem de Deus. O Evangelho abarca os nossos estudos, aqueles que fazem faculdade, aqueles que ainda estão lá no ensino fundamental, no jardim, aqueles que estão no ensino médio, se preparando para ir para a vida universitária. Tudo que nós fazemos, irmãos, nosso trabalho, nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos estudos, nosso lazer, nosso entretenimento, nossos gostos, nosso gosto culinário, nossa música preferida, tudo que a gente faz é afetado pelo Evangelho, de maneira que a gente pode reconhecer a graça de Jesus presente nas coisas mais comuns. É aquilo que parece normal, cotidiano. Então a gente, quando entende o Evangelho, acorda de manhã, vê um passarinho cantando na árvore que fica perto da janela do nosso quarto. E a gente diz: glória a Deus, porque a criação ela fala sobre essa obra maravilhosa das mãos do Senhor. Os céus a proclamam. O dia fala disso ao outro dia. Quando o Evangelho alcança a nossa vida, tudo que a gente faz ganha novo significado. Porque nós não fazemos mais para o nosso próprio prazer, nós não fazemos mais para que sejamos nós mesmos glorificados por isso, mas para que o nome de Jesus seja glorificado, para que Ele seja engrandecido, para que outras pessoas possam ver quão maravilhoso é servir ao Senhor. O Evangelho afeta a nossa vida integralmente. No nosso último ponto, o texto nos ensina que o Evangelho nos leva a adorar a Deus. Então, depois que Jesus pergunta sobre seu marido, a mulher diz: Senhor, vejo que és profeta. E aí há aqui uma mudança abrupta na conversa. E aí a gente não sabe se a mulher queria só despistar Jesus, do tipo, vamos mudar de assunto, não vamos falar da minha vida não, vamos conversar sobre outra coisa. Ou então se essa conversa com Jesus despertou o desejo da mulher de entender, então, como de fato ela devia adorar. Muito provavelmente as duas coisas. É claro que quando nós somos expostos à mensagem do Evangelho, nossas próprias práticas pecaminosas são expostas e há medo, há receio e há essa vontade de correr, de fugir.
Mas quando o evangelho é exposto, nós somos levados a adorar a Deus. Porque o correto entendimento do evangelho torna de nós adoradores. Faz de nós conscientes de que o Cristo que morreu da cruz é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o primogênito, o cabeça de todas as coisas, aquele que é antes de tudo, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, porque foi da vontade de Deus que nele todas as coisas se encontrassem, todas as coisas coexistissem. O correto entendimento do evangelho nos leva à adoração, e não a uma adoração no monte de Samaria, nem em Jerusalém, porque é onde os judeus dizem que devemos adorar. Mas Jesus diz, está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. A mulher diz, Senhor, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Então Jesus diz, esse sou eu. Esse que você espera, esse que os judeus esperam, esse que nós agora voltamos os nossos olhos, pois já veio, mas virá novamente, esperamos que ele venha novamente. Esse Cristo é Jesus, o Nazareno, o que nasceu numa manjedoura, como homem humilde, mas ainda assim como Senhor de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós somos levados a uma adoração que não é da boca para fora, que não é palavras vazias, mas uma adoração em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Para concluir, eu queria fazer uma aplicação para cada um desses pontos, de maneira que a gente entenda um pouco mais como que isso afeta a nossa vida diária. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, nós lemos o seguinte, Romanos 1, versículo 16. O texto diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho e não há espaço para isso, pois Jesus nos chamou para pregar o Evangelho, que é Evangelho de poder, para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho não é uma sentença, uma afirmação, uma frase vazia, alguma coisa que nós dizemos, teve um homem que veio, ele se fez homem, ele era Deus, ele morreu, ele salva pessoas. A mensagem do Evangelho ela não pode ser dita como mera repetição, porque ela é poder para a salvação. Cristo deixou a sua glória, se fez homem, como eu e você, mas sem pecado. Pregou a sua mensagem de reconciliação, caminhou até o Gólgota, com as costas lanhadas, com a cruz pesada, foi posto naquele madeiro, morreu no meu e no seu lugar e ressuscitou, glorioso, acima de todas as coisas, sentado à direita de Deus Pai, para que todo aquele que crê possa ter vida, vida eterna, vida abundante, e que essas pessoas agora sejam fontes que jorram. Não há espaço para vergonha de pregar o Evangelho. Meus irmãos, não existe a menor possibilidade de nos entendermos como salvos por Jesus e termos receio e vergonha de pregar a mensagem do Evangelho. Se isso está acontecendo, reveja o seu entendimento do Evangelho. Se ajoelhe aos pés de Jesus, ore de novo e peça, Jesus, me faz consciente de que quando você me salvou, você me chamou para uma missão. E eu não posso temer, eu não posso me envergonhar. Eu preciso pregar o Evangelho da salvação. Nós precisamos confiar no poder desse Evangelho. E essa é a segunda aplicação. Nós conversamos, o Evangelho rompe barreiras. Nós precisamos confiar nisso, meus irmãos. Nós precisamos confiar que quando nós pregamos para pessoas que são de contextos completamente diferentes do nossos, e vou citar exemplos porque é importante que nós tenhamos esses exemplos claros na nossa cabeça, porque afinal foi para esses que Cristo nos chamou para pregar a mensagem. Quando nós pregamos o Evangelho para pessoas
que se prostituem, ou então para pessoas que roubam, para pessoas que matam, ou mesmo para pessoas que mentem, porque aqui é importante que a gente tenha isso em consciência. Não há uma gradação aqui de pecado, não existe aqueles que estão mais pecadores do que outros, todos foram igualmente destituídos da glória de Deus, incluindo eu e você, que só podemos chegar até a sua presença porque Cristo imputa em nós justiça pelo seu sacrifício. Então nós precisamos pregar o evangelho para todos os pecadores, ou seja, para todo mundo. Jesus nos chamou para pregar a mensagem do evangelho. E nós precisamos confiar no poder que o evangelho tem. Não é nosso trabalho convencer as pessoas da mensagem do evangelho. Quem faz isso é o Espírito Santo. O que nós fomos chamados a fazer é pregar. Só isso. Que nós possamos fazer isso com dedicação, confiando que o evangelho é poderoso para a salvação. Em terceiro lugar, nós precisamos render toda a nossa vida ao evangelho. Meus irmãos, nós não podemos manter um quartinho trancado onde Jesus não entra. Essa parte da minha vida, Jesus, é minha. Deixa que eu cuido. Você pode até ficar com o resto. Isso aqui eu vou fazer do meu jeito. Não tem essa possibilidade, meus irmãos. Não existe isso. Jesus quer toda a nossa vida, integralmente, do jeito que a gente está. Jesus não está enganado ao nosso respeito. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia o quanto eu e você somos pecadores. Ele sabia disso quando ele foi até a cruz. Ele sabia disso quando ele gritou, está consumado. Quando ele morreu no Calvário, ele sabia disso. Jesus não foi pego de surpresa, nunca será pego de surpresa. Mas nós não podemos guardar espaço na nossa vida para um tipo de autocontrole, onde eu digo, Jesus, aqui você não põe a mão. Jesus ou põe a mão em tudo, ou não põe a mão em nada. Ele é radical, é assim que ele trabalha. E nós precisamos nos submeter, porque o evangelho quer nos mudar por inteiro. Em último lugar, adoremos ao Cristo que nos salvou por sua poderosa palavra. Nós precisamos e devemos olhar para o Jesus da cruz. Olhar para o Jesus que primeiro foi um menininho numa manjedoura. Lembrar do sofrimento, da perseguição, da oposição humana, da morte. Mas com alegria nós precisamos olhar para o túmulo vazio e para o Cristo sentado à direita de Deus. Porque o Cristo que nos salvou, ele é poderoso. E ele nos salva pela sua palavra poderosa. E é essa palavra. É a Escritura Sagrada. É o que está escrito aqui, meus irmãos. Não é qualquer coisa que a gente inventa. Não é qualquer coisa que a gente quer crer. É o que está escrito nesse livro. Isso é a palavra de Deus. Porque nos foi dada pelo próprio Deus. Porque nos foi pregada por Cristo Jesus. Porque foi mantida, foi guardada e foi preservada através dos séculos pelo poder do Espírito Santo e através da vida de homens e mulheres fiéis, que em todo lugar do mundo, em todo o tempo da história, com todas as adversidades, ainda assim se manteram comprometidas em pregar a mensagem do Evangelho e preservar a palavra de Deus. Nós precisamos adorar a esse Cristo, que nos salva com poder e com sacrifício, que morre na cruz e ressuscita, para que eu e você hoje possamos olhar a Escritura, ouvir essa história e aprender dela e compartilhar com outras pessoas. Que Jesus possa nos dar graça para sermos mais comprometidos com a pregação do seu Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos salva, o Senhor nos sustenta e o Senhor continua caminhando do nosso lado. Jesus, nós temos muito o que aprender. Nós estamos muito longe de sermos como o Senhor é. Ainda existe muita caminhada. Nós precisamos perseverar no discipulado para que sejamos mais parecidos com você. Mas nós te pedimos, Jesus, crie em nós um senso de dever, para que a gente possa pregar o Evangelho com intrepidez, com confiança, com fé, porque o Evangelho é poderoso por Ele mesmo, pelo seu poder, porque é sua palavra, Jesus. Não por nossa causa, não por nossa habilidade, não por nossa oratória, não pelo nosso conhecimento, mas porque você é poderoso. Espírito Santo, nos ajuda a entender que o trabalho de convencer e converter as pessoas ao Evangelho é seu.
Tudo que nos foi pedido é que nós preguemos o Evangelho e que nós façamos isso com confiança, Jesus. O Senhor nos chamou a pregar a mensagem do Evangelho e é isso que queremos fazer. Jesus cria em nós um coração confiante no poder do Evangelho de quebrar barreiras. Que nada nos impeça de pregar a todo tipo de gente, porque nós somos todo tipo de gente, assim como todas as outras pessoas, porque nós somos pecadores. Pecadores miseráveis que necessitam da tua graça e que só podem hoje chegar na tua presença por causa do que Jesus fez. Que nós possamos confiar no poder do Evangelho de quebrar barreiras. Jesus, que nós possamos submeter toda a nossa vida a você. Que você transforme tudo. Jesus, derruba todas as paredes que tem que derrubar. Pode demolir a nossa casa por inteira, Jesus. A nossa casa interior, joga ela no chão e reconstrói algo novo, Jesus. Que é agora completamente submetido a você. Jesus nos torna adoradores, mais fiéis, mais comprometidos, mais dedicados a te adorar, a engrandecer o seu nome e a viver para a sua glória. Nos abençoa, Jesus. Perdoa as nossas transgressões, elas são muitas, mas nós confiamos no seu poder e no seu perdão. É o que nós te pedimos, Jesus, no seu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a semana dos irmãos. Na quarta-feira nós vamos ter o nosso culto de oração aqui. Esteja conosco aqui no templo, ou então assista conosco da sua casa, mas não deixe de se reunir em igreja para adorar a Deus e para engrandecer o nome dele. Foi para isso que fomos chamados. Uma feliz semana. Deus abençoe os irmãos.